Vocês devem estar se perguntando, né? Tá bom, você me explicou tudo isso, mas e aí? O que existe de evidência científica? O que eu posso dizer para vocês é que existem alguns trabalhos comprovando, tanto por imagem quanto laboratorialmente, isso que eu estou falando. Um dos primeiros a serem realizados foi um estudo histológico, ou seja, de tecido, para avaliar a apoptose da célula de gordura. Então, o que é isso? A apoptose é um tipo de morte celular, que no caso da tecnologia Hyphen, o que ela faz? Ela atua naquela determinada região, tem uma super demanda energética e esse excesso de ácidos graxos ele causaria um dano tóxico às células de gordura e com isso, ao longo de semanas, você vai tendo morte celular. E aí o que os estudiosos fizeram? Eles pegaram um tecido que foi feito o estímulo, né, com a tecnologia Hyphen e foram lá e fizeram marcadores de apoptose e viram que existe um aumento de sinalização de apoptose em mais de 90% nas células de gordura, que do ponto de vista de corpo é diminuição em torno de 20% das células de gordura. Um aspecto que vale a pena mencionar é o seguinte, que o corpo ele continua. Então, se você fizer um tratamento desse e fizer uma alimentação super inadequada, você perde gordura por um lado, mas se acumula por outro. Então, o famoso bom senso ele é sempre bem-vindo. Mas vamos lá. Em pessoas, estudos em pessoas. Então tem um estudo que foi feito com ressonância magnética para mostrar imagem, né? E o que eles viram? Que existe aumento da musculatura, fechamento da musculatura, ou seja, pessoas que têm um músculo do abdômen afastado, a gente vai aproximando, e você tem diminuição das células de gordura, com diminuição da circunferência abdominal. Então todos esses efeitos independentes da composição corporal geral, ou seja, esse é um efeito local do aparelho. Se a gente combinar isso junto com uma dieta, que não precisa ser nada muito extrema não, só dar uma adequada na dieta, isso vai ser um resultado muito interessante, tá? E para as pessoas que já não têm muita gordura e querem uma definição, e até pessoas malhadas que querem trincar abdômen, vocês vão ter. Em algum momento aqui vai aparecer o meu abdômen antes e depois do M-Sculpt, aí vocês vão ver. E eu malho zero hoje. A partir de amanhã, vocês já podem ver, no próximo vídeo eu já vou estar falando com vocês que eu iniciei minha atividade física e tal. Isso é fundamental. Não adianta só falar, né, pessoal? A gente precisa incorporar a ideia. Mas eu já estou trabalhando uns 3 anos aqui para começar a malhar e não comecei ainda. Então, voltando aqui ao aspecto importante dos estudos. Um outro estudo com tomografia identificou alterações semelhantes, né? Diminuição da gordura com aumento da massa muscular. O mesmo foi visto também com ultrassom. Então, isso que é uma coisa legal. Como os resultados com essa tecnologia, eles são relativamente homogêneos. Agora, vai variar. Se tua alimentação for inadequada, se você tiver hipotireoidismo, se você tiver anemia, se você tiver com deficiência vitamínica, de vitamina C, tiver com deficiência dos trace minerals, né, que são os minerais essenciais, teu músculo não cresce. 99% das pessoas tiveram algum efeito. Não ter efeito é muito excepcional e quando você vai atrás é uma pessoa que está com um hipotireoidismo e ainda não sabe, como é isso que eu acabei de falar para vocês. Então isso é importante. Um outro dado é que não é infrequente a gente identificar as melhoras numa foto, mas quando você pergunta para a pessoa ela não ficou satisfeita, não ficou feliz com o resultado. A taxa de satisfação com a tecnologia Hyphen passa de 95%. Hoje é o aparelho nos Estados Unidos que tem a avaliação mais positiva
em relação à expectativa de resultado hoje nos Estados Unidos é o Emsculpt. Então isso é um dado fantástico, ou seja, a gente inverte, não é o que eu estou vendo matematicamente, é como você percebe o resultado. E no mundo real isso é um dos aspectos mais importantes. Fora os resultados que você nem está percebendo, mas ao longo do tempo isso vai melhorando. Como assim vai melhorando ao longo do tempo? Vai melhorando. Você não perde o teu ganho. A hiperplasia muscular ela se mantém, alguma hipertrofia se mantém. E tem estudo que mostra que mesmo sem fazer nada, quando você segue ao longo de 6 meses, o efeito ele vai se mantendo ou até aumentando. Então, até hoje não existe documentação de que no músculo o efeito ele se perca. Agora, músculo, se a gente parar de estimular, com o tempo, ele vai voltando, né, às condições anteriores. Então, no mundo ideal é que você faça um Emsculpt e tenha uma atividade que pode ser leve, mas regular. Então, isso é fundamental. E um outro ponto que eu acho assim, são dois na verdade, que eu acho que são muito interessantes, é que as tecnologias e as cirurgias pouco beneficiavam os magrinhos. O que eles tinham? Eles não têm gordura, então não tem tratamento de gordura. Algum tratamento para flacidez de pele, mas pensem, se eu aumento o volume muscular, a minha pele que está sobrando, ela volta a se encaixar, porque eu melhorei a postura, eu aumentei o volume de músculo, então a pele frouxa ela é encaixada. Então, o Emsculpt serve para pessoas que são magrinhas. A taxa de ganho muscular tem relação com o metabolismo, lógico. Então, pessoas que são longilíneas vão ter sempre um ganho muscular menor do que os brevilíneos, que são pessoas que ficam mais com músculo mais rápido. Mas mesmo assim, elas vão ter mais músculo do que se fizessem atividade física tradicional, normal, sem atividade. E o segundo são as pessoas que têm um panículo adiposo grande, até IMC de 20, até mais de 20, 25. Eles não se beneficiam de tecnologias para o tratamento da gordura localizada, porque a gordura deles não é só localizada, é em áreas muito grandes. E aí você tem pouco resultado com a grandíssima maioria dos aparelhos. O Emsculpt ele age no músculo, ele não está aí para a gordura. Mesmo que você não tenha um efeito visível na gordura, pelo menos no primeiro momento, é visível o resultado, porque melhora a postura. Então aquela barriga que estava frouxa, e quando a pessoa tem muita gordura abdominal, ela geralmente tem gordura intraabdominal, essa gordura ela força a parede do abdômen, que estica o abdômen e deixa o abdômen ainda mais fraco. Você fazendo o Emsculpt, ele melhora o teu abdômen, melhora a tua postura, aumenta o teu metabolismo basal e a médio e longo prazo ainda pode te ajudar nesse processo da perda de peso, com uma quantidade de tecido muscular maior. E assim, eu nem sei se eu devia contar para vocês, mas eu vou contar. Saiu agora recente que o Emsculpt também tem efeito na gordura intraabdominal, diminuindo a quantidade de gordura intraabdominal. Então a gente está falando aqui de efeito intra e extraabdominal. E aí tem um outro aparelho que chama-se Vencus, que trata o intraabdominal. Então para o pessoal que estava se sentindo por fora, que não se beneficiava tanto, podem ficar mais animados, porque hoje existem protocolos para as pessoas que não estão magrinhas, mas que querem iniciar no processo e querem iniciar de forma não invasiva, não querem fazer cirurgia, não querem fazer bariátrica e também não querem nenhuma dieta extrema, eles querem só ir aos pouquinhos adquirindo a saúde, tá? Eu estou falando aqui de saúde. E se tiver um efeito estético também, ninguém reclama, não é isso?